A Clara Nery está acompanhando uma operação da polícia que busca criminosos envolvidos com furto de combustível naqueles dutos subterrâneos. E aí descobriu o envolvimento do pessoal do Jogo do Bicho nesses furtos, né, Clara? Bom dia para você. Bom dia, Agatha, Rodolfo, Dônula, é isso. É uma operação que, pela primeira vez, segundo a Polícia Civil, inclusive eu conversei agora com o delegado Pedro Bittencourt, pela primeira vez, segundo ele, é o Jogo do Bicho, então, financiando a extorsão criminosa de petróleo de tubos subterrâneos. Produto furtado era vendido para produzir asfalto e outros derivados. E aí hoje, então, os policiais saíram para cumprir ao todo 5 mandados de busca e apreensão. O contraventor Vinícius Drummond, herdeiro do bicheiro Luizinho Drummond, alvo também dessa operação Ouro Negro da Polícia Civil, ele, segundo as investigações, seria o responsável, então, o líder estratégico e financeiro da quadrilha. E o bando agia no Rio de Janeiro e também em outros estados, extraía sobretudo petróleo da Petrobras, a fim de revendê-lo então como matéria-prima para a produção de asfalto, outros derivados. Inclusive, a denúncia da Transpetro que chegou para a Polícia Civil foi do roubo dessa quadrilha, especificamente na Bahia. E hoje os mandados foram cumpridos então na Barra da Tijuca e também em Cachoeira de Macacu, onde os alvos, além do Vinícius Drummond, também tem outras pessoas ali envolvidas diretamente no esquema, no roubo, porque, segundo a Polícia Civil, a quadrilha tinha níveis e funções bem estruturados. Havia os perfuradores, os transportadores, os informantes que avisavam, então, da chegada da polícia e ainda os laranjas. E, segundo, né, a Polícia Civil, com esse dinheiro que eles conseguiam, eles usavam ainda para comprar equipamentos de última geração, para alugar veículos de transporte dos combustíveis e ainda pagar esses funcionários também. A Polícia Civil hoje conduziu, durante a operação, 2 homens que são apontados como seguranças do Vinícius Drummond, porque na casa deles foi encontrado grande quantidade de dinheiro. Esse dinheiro ainda está sendo contabilizado, eles vão divulgar daqui a pouco, e muitos materiais também, além de celulares, computadores, joias também, que foram apreendidos. Então, na casa do Vinícius Drummond, também foram trazidos aqui para a delegacia, além dos 2 carros também do Vinícius Drummond, cada um cerca de R$1 milhão. Inclusive, a gente conversou com o Pedro Bittencourt, a gente tem a palavra dele, vamos ouvi-lo. Essa organização, a gente percebeu que, além dos operadores de fato ali que fazem a perfuração, que já são velhos conhecidos nossos de outras operações nossas, pela primeira vez nós conseguimos identificar o braço financeiro da organização. E, para nossa surpresa, houve o envolvimento de um contraventor do Rio de Janeiro, um contraventor muito famoso, que é o Vinícius Drummond. Então isso causou surpresa, porque foi a primeira vez que nos deparamos com o envolvimento da contravenção com essa modalidade criminosa. E Agatha, Rodolfo, Dônula, vale a gente reforçar que o Vinícius Drummond é considerado um dos membros da nova cúpula do Jogo do Bicho, ao lado do Aldilcinho, do Rogério de Andrade, por exemplo. E não é só por esse crime, claro, além de vários, né, que a gente vem reforçando ao longo do tempo, que ele está sendo investigado. Tem um que chama a atenção porque justamente a locadora de veículos utilizada pelo grupo criminoso para facilitar, então, justamente o furto de petróleo é a mesma envolvida no caso do homicídio do advogado Rodrigo Marinho Crespo em fevereiro de 2024. A gente lembra, a gente falou muito sobre esse caso na época em que ele foi morto, então, em frente ao AB, no centro do Rio de Janeiro. Então, o assassinato do advogado teria relação direta com conflitos internos da contravenção. O veículo usado naquela ação criminosa, segundo a Polícia Civil, foi alugado por uma empresa de fachada supostamente vinculada a essa mesma organização criminosa. Então, uma informação exclusiva nossa que a gente acabou de receber aqui agora, a gente confirmou com algumas fontes, é que durante a ação hoje, um dos pontos em que os policiais estiveram também foi justamente nessa locadora. E na locadora, durante a operação de hoje, eles encontraram pelo menos 2 carros que tinham várias marcas de bala. Então, visivelmente, teriam passado aí, provavelmente, por um confronto, mas não tinha nenhum registro, então, na polícia, desse carro e desses carros envolvidos em alguma ação criminosa. Então, por isso, eles passam agora por uma perícia e vão ser todas essas provas encaminhadas para a Delegacia de Homicídios da capital fluminense, que investiga a morte do Rodrigo Marinho Crespo. Agatha. Tudo interligado, a morte do advogado, o furto do combustível, o jogo do bicho. Olha, uma coisa conectada à outra, Rodolfo, Agatha,
roubo de petróleo, zero novidade, a gente está acostumado a noticiar isso. Agora, o que é realmente revelador, Rodolfo, é a conexão sugerida aí pela polícia ou descoberta pela polícia da ligação do roubo de petróleo e derivados com o jogo do bicho. E aí você tem essa locadora, vai puxando o fio da meada, Rodolfo, vamos chegando a outras conexões. Então, segundo a polícia apura nesse relatório que conduz a operação, você tem a contravenção ligada agora à exploração de petróleo e derivados. E a venda disso, Ágata, não é para um posto de gasolina ou você não vai ter uma refinaria para refinar esse tal de petróleo. Isso vai para usinagem, para transformação em algum produto, muito provavelmente asfalto, Rodolfo. Então é interessante a gente entender a dinâmica do crime organizado e da contravenção aqui, porque antes você tinha a milícia extorquindo o comerciante. Hoje você tem o tráfico também extorquindo comerciante e extorquindo morador, cobrando taxa condominial em favela. Você tinha antes a milícia controlando a distribuição de gás, hoje tá tudo junto e misturado. E agora a contravenção nesse roubo que tá longe de ser atividade de pé de chinelo, Rodolfo. Você não viu que a Clara disse? Tem um cara aqui numa atitude muito, muito perigosa, o cara vai lá e perfura, Ágata, um oleoduto. Então tem o cara que é o perfurador, tem outro que é o transportador. Isso chega a alguém que vai fazer uso. É esse alguém agora que a polícia tem que descobrir quem é que usa esse petróleo e derivados como matéria-prima. Quem pôde ler, como eu li o livro Os Porões da Contravenção, né? De Alógio Piara e também do Chico Otávio, podem lá entender como é que vem o jogo do bicho, os oriundos da ditadura militar, né? Capitão Guimarães, se eu não estou errado, morreu outro dia, né? Capitão Guimarães, Castor de Andrade. Foi Piruinha que faleceu. Foi o Piruinha, né? Enfim, Anísio. Esses que lá de trás começa com o jogo do bicho e que depois não só outros chegam, como também os seus parentes, os seus filhos começam a assumir funções, a brigar entre eles, a guerrear. Veja, Fernando Inácio e meu Deus do céu, Rogério Andrade, exatamente, nessa guerra com execuções, algumas cinematográficas, enfim, mas a contravenção, assim como bem citou o Dônula, no caso do tráfico, que antes só traficava, era em cima de droga, era em cima de compra de armas e do seu território, passou a também agir com as práticas da milícia, a ganhar em cima do gás, a ganhar em cima da TV a cabo clandestina, a ganhar em cima de tantas outras coisas. A milícia também passou inclusive a se associar com o jogo do bicho em algumas áreas e eles também se juntaram em outras, como a narcomilícia, mas a verdade é que a contravenção também deu esses passos. Quem imaginaria, como a Clara está trazendo a informação, de que a contravenção, o jogo do bicho, teria um braço para explorar, fazer a tal da trepanação, estourar dutos por aí para tirar petróleo da Transpetro, que é o braço logístico da Petrobras, tirar petróleo e poder vender, arrumar dinheiro com isso. Ou seja, era um grupo criminoso, muitas vezes tem policiais envolvidos que dão segurança, que participam, isso já foi comprovado, mas que esse dinheiro, esse braço financeiro, esse lucro vai para o mesmo grupo da contravenção diretamente, né? Então, essa operação de hoje é realmente diferente das outras operações nesse aspecto e reforça o que a Polícia Civil vem fazendo e vem falando, de que está tentando atacar o braço financeiro das quadrilhas. Você vê que pegou o braço financeiro. Quem é o braço? Ao invés de prender só os caras que vão lá, que estouram, que fazem todo o esquema de segurança, que dão o prejuízo ali material na hora que eles atacam esses dutos, eles foram entender, investigar e prender pessoas envolvidas com braço financeiro. Quem é que está lucrando com isso? E que, consequentemente, está bancando essa operação. Perfeito, é isso. Senão você prende o cara lá da ponta, tá bom, ele troca os 3, 4 que foram presos por outros 4 e... Tudo bem que são até algumas atividades ali um pouco específicas, né? Você não estoura sem um conhecimento e tal, mas tudo bem, você treina que seja e troca. Ou então aqueles ali são soltos rapidamente pela justiça, voltam pra rua e você continua sustentando eles financeiramente. Então, parabéns a essa operação, porque vai no coração financeiro e chega à contravenção que agora tá querendo e tá tomando e tá lucrando até mesmo com
furto de óleo de tubulação de transporte de petróleo no Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral. Obrigada, Clara, pelas informações. Valeu, Clara. Qualquer novidade você volta.